Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai falar sobre a hidrografia do Brasil. Mas para isso, calhou desse capítulo cair no mesmo período do primeiro ano e do terceiro ano. Então, do primeiro ano, ele vai ser o capítulo 13. E do terceiro ano, ele é o frente B, capítulo 5. Então, para eu não gravar o mesmo vídeo duas vezes, eu já estou gravando para vocês no mesmo vídeo, tá ok? Hidrografia do Brasil. Primeira coisa, quando eu falo em bacia hidrográfica, eu estou falando de uma região, aqui ó, uma região drenada por um rio principal. Aqui no caso eu estou tendo duas bacias hidrográficas, aqui um rio principal e aqui um outro rio principal. Então, bacia hidrográfica é uma região drenada pelo seu rio principal e seus afluentes e subafluentes, tá ok? Isso sobre os componentes, os elementos que compõem a bacia hidrográfica, eu já falei anteriormente com vocês. Então, eu não vou focar nisso, é só relembrando mesmo, tá ok? E aí a gente vai falar sobre algumas das principais características da bacia hidrográfica brasileira. Primeiro, o Brasil ele é um país privilegiado no que se refere a recursos hídricos, porque 14% de toda a reserva de água doce superficial do mundo está onde? Está no Brasil. Tá ok? 14%, não, perdão, 14% da água doce, não superficial não, mas da água doce está no Brasil. Porque no Brasil, se superficialmente tem bastante água, tem uma informação para vocês. A quantidade de águas subterrâneas é infinitamente maior do que as águas superficiais. O Brasil ele possui 12 bacias hidrográficas, que posteriormente eu vou falar para vocês. A ocorrência de grandes e caudalosos rios, ou seja, rios com bastante quantidade de águas. Isso é fruto da questão do Brasil ser um país tropical, onde grande parte do território vai registrar níveis pluviométricos elevados em grande parte do tempo, tá ok? Claro que existem áreas com menores níveis, com menor nível pluviométrico, mas na sua grande maioria os níveis pluviométricos são elevados. Deixa eu verificar aqui se está gravando. Tá gravando. Beleza. A grande parte dos rios eles vão correr de planaltos e depressões, ou seja, de elevadas áreas para as áreas mais rebaixadas. Isso faz com que o Brasil ele seja um país que ele tenha um diferencial muito grande na produção de energia por hidrelétricas. Eu tenho grandes e caudalosos rios e eu tenho já um relevo acidentado. Isso favorece para que o Brasil produza bastante energia elétrica a partir das hidrelétricas. Logo, fica claro e evidente que a maior produção de energia elétrica do Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas. Os regimes dos rios brasileiros eles são de predomínio do tipo pluvial, ou seja, são as águas das chuvas que alimentam os rios e as bacias hidrográficas. E também uma coisa muito interessante, todo mundo deve saber, é óbvio, que a maior bacia hidrográfica do mundo pertence ao Brasil, que é a bacia hidrográfica amazônica. Ok? Essas são as principais características das bacias hidrográficas do Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês as 12 bacias hidrográficas, a sua dispersão pelo território nacional e as principais características de cada uma delas. Vamos lá. A bacia hidrográfica amazônica é essa aqui em verdinha, é a maior bacia hidrográfica do Brasil, ok? Ela vai compreender praticamente todo o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso, e parte do Mato Grosso. Só a bacia hidrográfica amazônica, ela compreende 45% do território nacional. Então, óbvio, se ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela também vai ser a maior bacia hidrográfica do Brasil. Os principais rios são Amazonas, que dá o nome à bacia hidrográfica, Xingu, Solimões, Madeira e Negro, ok?
a densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado nessa bacia hidrográfica é 10 vezes menos do que a média nacional, ou seja, é a bacia hidrográfica que possivelmente vai registrar os menores índices de densidade demográfica, ou seja, de quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ok? 81% de todas as águas superficiais, ou seja, em superfície do Brasil, 81 estão na bacia amazônica, ou seja, uma grande concentração de recursos hídricos, ok? Bacia amazônica. Agora a gente vai para o Tocantins-Araguaia. É esse aqui, ó, azulzinho. O Tocantins-Araguaia ele vai compreender quase 11% do território nacional, vai compreender os estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Os biomas que vão ser predominantes dessa região é o Amazônica e o Cerrado, ok? Possui grande potencial turístico, pesca, turismo ecológico, enfim. E uma curiosidade é que a maior ilha fluvial, ou seja, a maior ilha dentro de um rio no mundo, está dentro dessa bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é a ilha do Bananal, ok? Outra bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Nordeste Ocidental, esse aqui, ó, que vai pegar quase a totalidade de todo o estado do Maranhão, ok? E parcela um pouquinho do Pará. O uso dessa água é predominantemente para as cidades, ok? E os 3 principais biomas do Brasil estão nessa região: Caatinga, Cerrado e Amazônico. Outra bacia hidrográfica é a do Parnaíba. A do Parnaíba é essa mostarda aqui, ó, que vai pegar Ceará, Piauí e Maranhão. E interessante, aqui ele está dentro do semiárido brasileiro. Logo, é uma região onde eu vou ter pouca precipitação, poucos níveis pluviométricos e possivelmente eu posso encontrar nessa região rios intermitentes, ou seja, rios que com baixa volume de água de chuva, ele pode secar, ok? E o principal uso da água nessa região é para irrigação artificial. A próxima bacia hidrográfica é do Atlântico Nordeste Oriental, que vai pegar Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e pedacinho de Alagoas. A densidade demográfica é 4 vezes maior que a densidade demográfica do Brasil, ou seja, embora seja uma região do Nordeste, é uma região que está acima do nível de densidade demográfica do Brasil. Por quê? São regiões com grande apelo turístico, são regiões que praticamente vão estar as capitais da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí talvez não, e Rio Grande do Norte. Então, são regiões com alto ou elevado desenvolvimento econômico. Então, a densidade demográfica dessa bacia hidrográfica é 4 vezes maior do que a densidade da média nacional, ok? E também possui a menor disponibilidade hídrica do Brasil, ok? Então, infelizmente, os recursos hídricos, ou seja, a quantidade de rios nessa região é de menor quantidade. Outra bacia hidrográfica é de São Francisco, essa cinza aqui. É interessante que esse rio, o Rio São Francisco, o Velho Chico, ele é conhecido também como Rio Integração, porque ele vai integrar os estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Então, ele é conhecido como o Rio da Integração Nacional. Ele é de grandíssima importância, de grande importância para o cenário nacional, principalmente por essa região aqui, ó, essa região do semiárido brasileiro. Então, há grandes discussões até os dias de hoje sobre a possibilidade do desvio
do Rio São Francisco. Muitos ambientalistas defendem o não desvio desses rios pela preocupação com a possível ou possível secamento de parte desse rio, ok? Outra bacia hidrográfica que nós temos é a do Atlântico Leste, que vai pegar aqui, ó, Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Também está na região semiárida do Brasil, possui a segunda menor disponibilidade hídrica, ou seja, perde somente para o Nordeste Oriental. Outra bacia hidrográfica é Atlântico Sudeste, que é a nossa. Vai compreender 2,5% do território nacional. Então, é bem pequena a bacia hidrográfica em comparação às demais. Ela vai compreender os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Então, é a nossa bacia hidrográfica. Ela é a bacia hidrográfica com maior densidade demográfica do Brasil, 6 vezes maior do que a média brasileira. Ok? E devido ao seu grande potencial econômico aqui na região, é a bacia hidrográfica com o mais significativo parque industrial. Ok? Outra bacia hidrográfica é a do Paraná. Essa aqui, a rosinha. Ela vai ser 10% do território nacional, a bacia hidrográfica. Vai compreender o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. É a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do Brasil. Olha que interessante. A gente poderia pensar que era Atlântico Sudeste, mas não. É a Paraná. Então, quando eu penso em densidade, em questão de povoamento, é a mais populosa e a que possui maior desenvolvimento econômico. Ok? Grande parte dos seus recursos hídricos é para a irrigação artificial e também para o uso industrial. Depois vem a bacia hidrográfica do Paraná, que é do Paraguai, que é essa roxinha aqui, 4,3% do território, vai pegar os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apenas 2%, e vai compreender também o Pantanal brasileiro, que é a região com é a região brasileira rebaixada, alagada, com maior alagamento. Então, é o Pantanal brasileiro, a maior área úmida contínua do planeta. A definição seria essa. E a densidade demográfica é cerca de 3,5 vezes menor do que a média nacional. Então, logo, também é uma região com baixa densidade demográfica. Outra é a do Uruguai, que é essa azulzinha aqui. Vai compreender os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, possui grande atividade agroindustrial, ou seja, agricultura, bastante potencial hidrelétrico, e o clima temperado ele faz com que os rios eles sejam alimentados durante o ano todo de forma regular. E, por último, a bacia do Atlântico Sul, 2,2% do território nacional, vai pegar os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, grande contingente populacional, grande desenvolvimento econômico e também de grande importância turística, ok? Gente, eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso vídeo. Até daqui a pouco.